amém? A palavra de Deus vai dizer lá em Neemias, eu quero falar um pouquinho, em Números, eu vou falar um pouquinho hoje sobre ser protagonista. Eu não sei se você sabe o que é ser uma pessoa protagonista. É uma pessoa que começa a assumir todas as áreas da sua vida. Uma pessoa que, sabe quando a gente sai da plateia e a gente vai para o palco e fala: peraí, emoção, você não me domina mais. Peraí, desânimo, você não me prende mais. Peraí, quem é a pessoa que está dizendo que você não é capaz? É esse cenário que muda todo o contexto. Quando a gente sai da plateia e passa a assumir o palco das nossas vidas. Existe um lugar onde eu e você fomos criados para assumir. Fomos criados para reinar. Deus não fala que criou homem e mulher para ser cauda. Mas Deus vai falar que criou homem e mulher para assumir alguma posição. Então vira para essa pessoa e diz assim: você precisa hoje assumir a sua posição. E igreja, quando Deus dá uma promessa para nós, Ele espera rapidamente que você ouça a palavra, ouça a promessa, ouça o som, ouça a mensagem que Ele dá e fala assim: epa, é para mim, Jesus. Quantos aqui temos essa noite que vai dizer: é para mim, Jesus? Ah, irmão, eu não sei você, mas eu sou daquela crente que crê mesmo. Quando o Senhor fala assim: ó, faz isso, faz. Faz porque é batata, meu irmão. Eu não sei se você às vezes tem essa ousadia de Deus, de não ter medo de algumas palavras que Ele dá, mas avançar, ir à frente e tomar posse delas. Porque esse é o convite do Senhor para nós. Que as palavras não entram só aqui e não tenham sentido na nossa vida, mas que as palavras entram no nosso ouvido, tomam conta do nosso interior, até que elas venham jorrar, elas venham frutificar, elas venham florescer, elas venham trazer vida para aquilo que o Senhor disse sobre nós. Então quando Deus envia uma promessa para mim e para você, Ele espera que a gente se posicione de tal modo. E que modo? Ao modo que a gente fala assim: esse foi sempre o lugar que Ele quis me ver. Esse foi sempre o lugar que o Senhor sonhou para me ver. Amém, igreja? A sua postura, presta atenção nisso, igreja. A sua postura, o seu posicionamento diante das coisas diz muito ao teu próprio respeito. Como você age como mulher dentro de casa, como você age como marido dentro de casa, como você age como um filho dentro de casa. A sua postura mediante aos comandos de Deus que você recebe vai dizer muito ao teu respeito. Vai dizer demais, igreja. E quando eu falo que a gente precisa ser crente assim, que leva ao pé da letra, eu lembro uma vez que o meu bispo, ele ministrava uma palavra na igreja, e ele falava assim: olha, quantas portas já se fecharam para você. Muitas portas, igreja, já se fecharam para você, sim ou não? Sim, para mim também. Muitas portas um dia se fecharam. E eu lembro que quando ele estava falando essa mensagem, eu lembro que ele falou assim: e quantas vezes você teve medo de ir em algum lugar, porque você não se sentia capaz de estar em frente àquele lugar? Aí eu falei: meu Deus, é para mim essa palavra hoje. E aí meu bispo falava assim: olha, o não você já tem, então você precisa receber o sim. Aprender a receber o sim. E não tem aquele versículo em Deuteronômio, vai dizer 11:24, em Josué 14:9, vai dizer assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé vos será dado. Glória a Deus, eu gosto disso. Aí você já viu aquele vídeo que a pessoa passa do lado de um carro, ela fala: eu quero esse carro. Aí ela vai lá, ela bate pé.
Aí ela vai na loja, eu quero essa roupa. Ela vai e coloca o pé. Aí ela passa em frente a um terreno onde está vendendo, ela vai lá. Meu Deus, o Senhor falou que onde eu piser, a planta dos meus pés é meu. Irmão, aquele dia eu saí tão entusiasmada do culto, que eu lembro que eu estava precisando de uma porta de trabalho aberta. E eu tinha cansado dos trabalhos que eu havia trabalhado. E eu lembro que estava construindo um prédio grande. Era 3 andares e eu falei assim, eu vou lá. Eu quero trabalhar nesse prédio, eu quero ser secretária aqui desse prédio. Eu nem sabia o que ia ter lá, mas eu já estava falando que eu queria trabalhar lá. E eu lembro que eu ouvi essa palavra e eu fui ao pé da letra. Eu falei assim, eu pisei lá naquele lugar, gente, naquela calçada, onde estava terminando de construir. E eu pisava e eu falava, aonde eu colocar a planta dos meus pés me será dado. Aonde eu colocar a planta dos meus pés me será dado. E sabe o que aconteceu? Quando começou a entregar currículo, eu fui lá naquele lugar. Eu fui naquele lugar e eu cheguei lá e era um advogado que fazia as entrevistas com as meninas. E eram muitas jovens. E eu fiquei assim, meu Deus, qual que é o meu diferencial? Eu nunca trabalhei no escritório. E eu lembro que ele fez assim, a última pergunta dele para mim foi assim, por que você me diz que eu devo te contratar? Aí eu fiquei, meu pai. É tão difícil às vezes falar ao nosso próprio respeito, não é? Aí eu imediatamente, aquele dia eu estava tão encorajada, que eu olhei e falei assim, porque eu tenho a certeza que essa vaga, vocês vão ver em mim o perfil, o potencial. E irmã, eu comecei a falar. Falei, desembestei a falar, uma pessoa que não era muito de falar. E aí o cara olhou assim para mim, nossa, que legal. Você se vê tudo isso? Falei, me vejo. E aí quem foi contratada no final do dia? Eu. E estava eu lá trabalhando naquele escritório. E fui contratada como a secretária-geral de todos os departamentos que foram colocados lá dentro. Mas por que eu dei esse exemplo? Porque as palavras, elas são impulsionadas direto do céu para nós. As palavras, elas são liberadas. Só que as palavras são liberadas porque existem poder nelas. Diga assim comigo, palavras liberadas liberam com elas poder, convicção, para que milagres, promessas aconteçam sobre a minha vida. Será que você pode tomar posse dela? E olha só, igreja, o Senhor, quando Ele envia, Ele fala assim, não, peraí, eu estou dando uma palavra, vai e faz. E por que muitas vezes nós não fazemos? Porque normalmente o Senhor vai nos ensinar a conquistar lugares sem antes ter chegado lá. E eu creio que a maior lição de Deus para nós é a gente olhar para o cenário. O cenário pode estar dizendo não, mas a promessa está dizendo sim. O cenário pode estar de ponta cabeça, mas a palavra de Deus está continuando de pé, dizendo para você, ei, tenta mais uma vez, ei, se esforce mais uma vez, ei, se levanta, dá um salto hoje, para viver a palavra que Deus tem para a tua vida. E aí às vezes a gente fica meio assim, né, saio ou não saio, tomo posse desse lugar ou não tomo, me porto como tal ou não me porto. Outro dia eu vi a pastora Thalita Pereira pregando, e ela falava sobre, você já viu como uma princesa se porta? Uma princesa, ela já se porta como uma princesa, ela veste como princesa, ela anda como princesa. Aquilo me chamou a atenção, e eu falei, é verdade? E por que nós, sabendo de quem somos e por quem fomos criados e enviados, às vezes se portamos como escravos, às vezes nos portamos como pessoas pequenas demais?
como pessoas que não se vê valor em si, como pessoas que se diminuem por qualquer coisa, como pessoas que se fecham e não estão abertas para viver essa palavra. Mas esse contexto da palavra, em Números, capítulo 13, versículo 26, vai dizer assim: e então eles retornaram a Moisés e a Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram para ele relatório sobre toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram também o fruto da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés. Para até aí, pode tirar. A Bíblia vai narrar um contexto em que o povo estava muito tempo no deserto. Sabe, eu não sei como está a tua vida, mas quando a gente passa por muito tempo, uma estação de dificuldade, uma estação de escassez, uma situação onde as coisas não estão saindo do jeito que esperávamos, uma estação onde as coisas não estão desenvolvendo, nossos sonhos não estão acontecendo, as coisas estão cada vez mais difíceis. Ai, o que eu vou fazer agora? Quando nós estamos nesse estágio, a tendência nossa é de nos conformar. Ah, já sei. Você já foi daquela turma que tá todo mundo indo comer pizza, lanche, e você até é da turma, mas você tá assim: hoje eu não posso, hoje não dá. Meu irmão, eu sei o que é passar por deserto. Eu passei inúmeras fases assim da minha vida, e não creio que só as que eu vivi lá atrás e recente, e as que eu vou ainda viver. Mas eu lembro de momentos em que estava todo mundo saindo, curtindo, e eu e o pastor estávamos dentro de casa, esquentando o restaudanté. Você já esquentou o restaudanté na sua casa? Quando você pega, liga lá a panela e você pega o arroz que já tem lá pronto, você pega o ovo, aí do ovo vem o tomate, aí se não tem queijo, você pega o saquinho de ralar. Meu irmão, você arruma o que tiver, mas você coloca tudo dentro da panela, faz um mexido, e você fala assim: tá tudo bem, é o que temos para hoje, Deus. Só que todo tempo de escassez demais faz a nossa mentalidade de filhos de Deus nos diminuir. O povo havia recebido um lugar onde eles entrariam. Deus falou assim para Moisés: eu vou levar vocês a uma terra prometida, Canaã, a uma terra que mana leite e mel. Diz assim para mim: o meu Deus tem preparado para minha vida uma terra que mana leite e mel, igreja. Ah, você crê nisso? Ah, meu irmão, eu não sei se você entende que quando Deus está falando assim: olha, eu estou querendo mudar o nível da tua mesa. Ah, meu irmão, se prepara, porque quando Deus fala, Ele muda. Eu estou querendo mudar a tua forma de andar. Se prepara, muda, investe, porque Deus vai mudar. Eu estou mudando a tua fé. Se prepara, leia, ora, consagra, jejua, porque Ele vai mudar. Deus está querendo dizer assim para mim e para você hoje: eu vou fazer você pisar em territórios que eu já te ordenei, mas ainda você não teve coragem de pisar. E aí Deus já tinha falado para aquele povo: olha, existe uma terra que mana leite e uma terra que mana mel. Existe uma terra de provisão. Eu quero dizer para você que todo tempo de escassez vai ser menor ao tempo de bênção que Deus vai derramar sobre você. Vai ser tanta bênção, meu irmão, que você vai falar assim: meu Deus, eu não estou sabendo como me comportar. Meu pai, que é isso? Lembra da palavra do pastor? Que isso? Era o maná, a providência. Meu pai, eu guardo cada palavra que eu nem sei de que ano que era. Mas eu falo, como é bom a gente viver diante de uma palavra. E aí então, Deus
pediu para que Moisés preparassem homens para avistar a terra. Deus nos prepara, igreja, para avistar lugares, para entrar em outros lugares, para nos colocar em alguns lugares que ainda não pisamos. E aí ele falou assim, quando ele reuniu os homens, a Bíblia vai narrar que ele reuniu 12 espias para ir lá na terra de Canaã e ver o que possuía dentro dessa terra, o que tinha dentro dessa terra, o que tinha nesse lugar. Só que eu quero dizer para você, Deus pode te mandar no lugar mais incrível. Se o teu coração não for um lugar fértil, você vai estar no melhor lugar se sentindo a pior pessoa. Você vai estar no melhor lugar sentindo-se a pior pessoa. E aí a Bíblia fala que vai então 12 espias para aquele lugar avistar a terra. E quem estava inserido aí dentro? Josué e Calebe. Só que a Bíblia vai falar assim que o tempo de escravidão já durava-se tanto tempo que eles eram mais um, ainda não era Josué o conquistador, o que veio após a Moisés. Era Josué, aquele que estava no deserto junto com Moisés, aquele que havia recebido as promessas. E eu quero dizer algo para você. Você pode estar olhando para a tua vida e achando assim: eu sou mais um lá dentro da Viver Church. Eu sou mais um lá no meu trabalho. Eu sou mais um lá dentro da minha empresa. Eu sou mais um lá dentro da minha faculdade. Ei, Deus está querendo mudar o jogo hoje. Dizer para você: você não é mais um. No lugar que você está é o lugar que eu vou fazer você conquistar. E olha só, igreja, era para Josué e Calebe, como eles estavam como coadjuvante, era para eles estar sem perspectiva nenhuma. Eu lembro que eu aprendi muito cedo na vida o que você quer ser. Você quer ser locomotiva ou você quer ser vagão? Você sabe o que é uma locomotiva, aquele trem? A locomotiva está acesa, a locomotiva está carregada, a locomotiva está cheia, a locomotiva está borbulhando e ela está lá. O que ela está puxando? Os vagão. Sabe, igreja, eu entendo que o Senhor nos chamou para ser cabeça e não cauda. Mas às vezes na nossa vida nós estamos sendo puxados, enquanto Deus está nos ensinando a ser locomotiva. Pense rápido, flua rápido, age rápido, não tenha medo, vai para cima. Ele já te deu uma promessa, Ele já te deu uma palavra, Ele já disse coisas ao teu coração, o que é para você fazer. Mas a sensação de conformidade é gerada em nós por ficar muito tempo vivendo da mesma forma. Então, a maioria, o que estava na mente? Tirou a gente do Egito para fazer a gente morrer no deserto. E às vezes você tem vindo ouvir a voz de Deus com aquele sentimento: não tem mais jeito para mim, não tem mais como. Olha como eu sou, olha quem eu sou, olha o meu jeito. Mas o Senhor hoje Ele vem te dar um chacoalhão para dizer para você assim: ei, mude a forma que você pensa de si mesmo, mude a forma que você se vê, mude a forma que você tem olhado para você. E aí a Bíblia vai narrar que os 12 espias ficaram lá naquela terra durante 40 dias. E quando eles retornaram, olha como é perigoso você ficar do lado de pessoas que não sonham, caminhar do lado de pessoas que não têm perspectiva de futuro, estar do lado de pessoas que não estão com vontade de crescer, de pessoas que não entenderam de verdade aonde é o seu lugar.
porque tudo que encostar nela, ela vai se tornar igual. Ela acaba se tornando igual. E igreja, olha só, a Bíblia fala que eles ficaram 40 dias lá. Quando eles retornaram, Moisés falou assim: como que é a terra lá? Fala para mim como é que é. Como é que funciona essa terra? E aí então, eles começam a falar. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, aonde há leite e há mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades lá são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguete, os hetitas, os ebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. A maioria dos espias que foram, olharam para a terra. Vamos trazer para as nossas palavras. Olharam para a promessa, olharam para sonhos, olharam para as circunstâncias que estavam ali, que foram propostas, e falaram assim: olha, é tudo grande lá, a terra tem tudo isso mesmo, mas eles são poderosos lá. Sabe o que eu entendo com isso? É que muitas vezes Deus nos mostra alguns lugares para a gente pisar, nos mostra alguns lugares de governo para a gente governar, e a gente olha, ao invés de olhar e criar aquela perspectiva de falar assim: ei, é esse lugar que o Senhor quer me ver. A gente olha e se sente incapaz para o lugar que Deus está nos colocando. A gente se sente incapaz para aquele lugar que Deus está pedindo para que você seja. Seja alguém que vai pregar, seja alguém que vai cantar, seja alguém que vai ser usado por Ele, seja alguém que vai receber um chamado diante dEle, seja alguém que vai levantar uma empresa, seja alguém que Deus está dando um sonho grande no meio dessa sociedade. E você tem olhado para você e falado assim: nossa, mas tanta gente, né? É que nem quando Deus dá um sonho para você e fala para você: olha, você vai ser um cabeleireiro. Quantos salões de cabeleireiro você conhece aqui em Matão? No mínimo aí uns 10. Mas se Deus te der o sonho, por causa que já tem 10, você vai olhar e vai desistir do seu sonho? Ou você vai olhar e você vai falar assim: não, eu preciso abrir o meu, porque é sonho de Deus, porque é promessa de Deus, porque Ele preparou isso para mim viver. Então nós precisamos começar hoje a entender que na nossa vida, sempre quando chegar no momento da dificuldade, nunca é um ponto final, mas sempre aprenda a pôr uma vírgula, peraí, ainda tem jeito, ainda dá tempo, ainda eu posso mudar, ainda eu consigo, ainda eu vou alcançar. Meu irmão, nós precisamos sair do lugar de medo e colocar-se no lugar de avistar aquilo que o Senhor tem mostrado. E eu te convido hoje a trazer na tua memória quantos lugares Deus disse para você: você vai chegar, você vai pisar, eu já mandei você conquistar esse lugar. E você olhou: não vou conquistar, eu não vou pisar, não é para mim. Tem quantos na frente? Eu lembro disso, eu lembro uma outra vez que tinha um escritório que eu queria muito trabalhar. Eu já devo ter contado isso. Quando a gente não se vê capaz de assumir um lugar, a gente vai fugir do lugar. Eu lembro que eu fui para uma entrevista de trabalho, cheguei lá, tinha, nem sei, umas 50 pessoas para querer aquela vaga. A fila virava o quarteirão. O pastor tinha me deixado lá na frente. Falei: não me deixa na frente não, deixa mais 2 quarteirão para trás, vou me maquiar. A migué da pessoa. Não é nada. Na hora que ele virou, o carro subiu, ele foi trabalhar, eu fugi. Fui embora. Cheguei em casa, mas chorei.
Aí eu fiquei assim, meu Deus, como eu fui covarde. E depois para contar para ele que eu não tinha feito entrevista, coisa nenhuma. Ou seja, todas as vezes que você não se sente capaz, você vai fugir das promessas que o Senhor tem preparado para você. Todas as vezes que você não assumir o teu lugar de posição, o teu lugar de destaque que Deus está dando, você vai começar a se sucumbir de medo, você vai começar a se diminuir com comparação, você vai começar a se sentir sempre um incapaz para aquilo, enquanto Deus está olhando para você. Ele está vendo você grande, Ele está vendo você capaz, Ele está vendo você preparado, Ele está vendo você já fazendo. E você está lá, será que eu sou capaz mesmo, Deus? Será que eu consigo mesmo, Deus? Será que isso é possível para mim mesmo, Deus? E aí, vem então esses homens, voltando com relatórios negativos demais. E igreja, quando Deus pede para você avistar a tua promessa, não volte com relatório negativo, porque as coisas que Deus tem preparado para você é grande. As coisas que Deus tem preparado para você tem poder. As coisas que Deus tem preparado para você vai dar certo, porque não é teu plano, mas é o plano dele para a tua vida, para a tua história. E quantas vezes nós estamos olhando e falando assim, ai Deus, está difícil demais tudo isso. E eles olharam para aquilo e começaram a dar tanto relatório negativo. Você já viu quando você está entusiasmado? Você fala, é hoje que eu vou tirar. Eu não sei se você é um sonhador que pega ano vira ano, é um caderninho novo de sonhos. E aí você escreve. Aí você fala, é hoje. Você acorda aquele dia inspirado, que você fala, é hoje que eu tiro esse sonho do papel. Aí você pega o papel e vai mostrar para quem? Para uma pessoa negativa. Você vai mostrar para uma pessoa que não está sonhando o mesmo sonho que você. Você vai mostrar para alguém que... Aí chega alguém do teu lado, mas todo mundo já abriu isso daí, não deu certo. Mas todo mundo já tentou desse jeito e não conseguiu. Aí joga aquele balde de água fria em você. O que você faz com os teus sonhos? É verdade, né? Não dá certo mesmo. É o que estão falando por aí. Então, dentro da promessa que Deus dá, existe um caminho a percorrer. E os protagonistas são aqueles que criam visão. São aqueles que determinam onde colocar os seus olhos. Eu tenho uma multidão na minha frente. Eu posso colocar os meus olhos naqueles que estão prestando atenção. Eu posso colocar os meus olhos naqueles que estão conversando e não entender nada. Eu posso colocar os meus olhos naqueles que estão frutificando, ou eu posso colocar os meus olhos naqueles que não estão frutificando. Mas cabe a nós escolher onde eu quero colocar os meus olhos. Os protagonistas, eles colocam os olhos no lugar certo. A perspectiva de realidade começa a mudar. Enquanto está todo mundo falando, é difícil, é impossível, não é possível concretizar, isso não dá certo. Entra Josué e Caleb na história, e a Bíblia vai falar assim, no versículo 30. Então Caleb fez o povo se calar. O que você está fazendo quando você está sonhando? Mas a pressão para te impedir de viver o que você está sonhando está te diminuindo. O que você faz? Caleb, ele falou assim, para o povo imediatamente calar. E perante a Moisés diz, vamos, tomemos posse, e é certo que venceremos. Vamos! Ei, meu irmão, quando você encosta na pessoa errada, tudo aquilo que você trazer de plano, de propósito, de objetivo, não dá certo. Mas toda vez que você apresentar para a pessoa certa, ela vai falar para você, vamos! Aí o relatório mudou. Aí ele falou, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo. Aquele povo é mais forte que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra. Disseram, a terra para a qual nós fomos enviados a uma missão, somos reconhecidos, e eles devoram quem vive lá. Vimos também gigantes, descendentes de Enaque, diante deles parecíamos como gafanhoto.
pequenos demais. Então, 10, na sua história, quis continuar como coadjuvante. Falou assim, não, peraí, está muito bom o que eu já tenho. Está muito bom o lugar que eu já estou. Você pode ser uma pessoa muito conformada com aquilo que você está vivendo. Ou você pode hoje se levantar e ser uma pessoa que fala assim, não, peraí, vamos que dá certo. Vamos que nós conseguimos. E não foi para uma pessoa. Isso não é para uma pessoa. Isso é para todo aquele que se levanta e fala, não, peraí, eu consigo, eu sou capaz, com Deus eu tenho força, Ele já me deu uma promessa, Ele já enviou a palavra, Ele só está falando para mim e para você, ei, coloca os teus pés naquilo que eu estou te mostrando, não tenha medo de enfrentar aquilo que eu estou te dando, se eu te dei, eu te capacito, eu te preparo para viver promessas. E o que aconteceu então? O relatório começa a ser mudado. Igreja, o que eu e você precisamos aprender é que todas as vezes que nós olhamos para a circunstância ou para pessoas e ver que tudo está muito difícil e a gente só se conformar com a dificuldade, a gente nunca vai ser um diferencial ou nunca vamos tomar uma postura diferente mediante aquilo que estamos recebendo. Mas a Bíblia vai citar em inúmeras passagens homens e mulheres de Deus que avistaram primeiro a promessa, que entenderam primeiro o seu lugar de posição e que falaram assim, eu vou me posicionar para receber esse tempo novo. Existe promessa que Deus está liberando para mim e para você, mas está esperando agora a tua postura, o teu grau de comprometimento, aquilo que você vai dizer e vai falar assim, não, é meu, eu vou. Ah, meu irmão, quantas vezes as pessoas estão olhando para aquilo que o Senhor está entregando, está falando assim, ah Deus, mas isso ainda é tão pequeno para mim. Ah Senhor, mas isso ainda é tão pouco para mim. Meu irmão, começa a tomar posse daquilo que o Senhor está entregando na tua mão. Começa a se ver capaz. Começa a olhar para aquilo e falar assim, dá jeito, tem jeito, eu consigo, eu sou capaz, eu vou avançar, eu vou crescer, eu tenho estrutura para isso, o Senhor vai me preparar no meio desse caminho. Agora, olha como é um perigo você ficar com aquilo que sai da boca dos outros. A promessa se morre no meio do caminho. Mas hoje nós vamos dar uma resposta para o Senhor e dizer, eu não fico mediante a palavra dos outros, mas eu fico mediante a uma palavra de Deus. Deus já havia falado assim, vai, entra naquele lugar, aquele lugar é frutífero, aquele lugar tem trabalho, aquele lugar tem alimento, aquele lugar tem fartura. Por que você está com medo? Está se olhando como relatório dos 10, somos pequenos demais, somos fracos demais para alcançar isso. Não, você tem um Deus que é grande, você tem um Deus que é forte. Ah, meu irmão, e quando nós temos um Deus que nos diz que tudo é possível ao que crê, precisamos então começar a agir pela nossa fé. Precisamos então mudar a perspectiva de visão. E o que carregava de diferente nesses homens? Primeiro, visão, perspectiva de cenário. Não pode mudar a promessa. As coisas podem estar dizendo não, mas se teu Deus disse sim, só permaneça no caminho, avança, não para, não desista, meu irmão. Segunda coisa, voz de comando, há poder naquilo que nós declaramos. Eu vou pedir já para o louvor subir aqui. Há poder nas palavras que liberamos. Ele sabe o que falar, Deus sabe o que dizer ao teu respeito. E imediatamente Caleb falou assim, não, peraí. Deus falou que o lugar que iríamos pisar era lugar frutífero, era terra boa, terra de produção. Se Deus mandou eu viver o meu sonho, Ele não vai mandar eu ir lá naquele lugar para perecer. Você já viu Deus querer ver alguém passar mal ou viver mal em algum lugar? Jamais. Então se Deus está olhando para você hoje, te dando direções específicas de lugares, te dando estratégias
diferentes para você começar a agir na tua vida. Basta você começar a olhar para você e falar: peraí, eu saio hoje do lugar a qual eu estava me inserindo, e eu começo então a ter uma nova perspectiva daquilo que Deus quer me dar. Ele está querendo te dar terra boa, lugar próspero, lugar que tem fruto, lugar que você olha e você diz: é a promessa de Deus. Se coloca em pé, igreja. A família que Deus está querendo construir para você é a família dos teus sonhos. As coisas que Deus tem entregado nas tuas mãos é frutífero. Aquilo que o Senhor está fazendo com que você almeje são coisas grandes. Igreja, que você possa sair hoje de lugares que nós mesmos nos colocamos, lugares de impossibilidades. Não foi feito para o homem. Lugares de impossibilidades não foi feito para o homem. Deus, Ele nos deixa uma grande lição dentro dessa palavra. Eu quero ouvir que relatório você tem ao respeito da promessa que eu já te mostrei. Outro dia eu vi o story de uma pastora, e ela dizia assim: quem recebe a promessa se prepara para viver a promessa. E eu te pergunto essa noite: você tem se preparado para viver a promessa que Deus já te mostrou? Eu duvido, irmão, que tenha sequer uma pessoa aqui dentro que jamais recebeu uma promessa do Senhor, que jamais recebeu um sonho de Deus, que jamais teve uma visão que Deus mostrou. Mas o que eu quero é te encorajar hoje a você falar: eu sou um protagonista do meu milagre. O Senhor é aquele que cria, é aquele que dá força, é aquele que mostra. Mas se eu e você não falarmos: vamos, eu tô dentro, nada vai acontecer, meu irmão. Se recuarmos, a promessa não é liberada sobre nós. Mas se declararmos como fez Caleb: ei, vamos porque o lugar é bom. Ei, se acheguemos porque o lugar é frutífero. Eu quero dizer para você que os sonhos que Deus já tem declarado dentro de você é frutífero, é bom, é de Deus. O que está precisando mais para você avançar dentro daquilo que o Senhor tem te mostrado? Determine hoje o que os teus olhos verão, para que você colha os frutos que Deus tem para a tua vida.